Sabe aquele friozinho na espinha quando você tá no meio do corredor escuro e ouve um barulhão atrás de você? Pois é, amigos, o terror voltou com tudo na Cultura Nerd. E sim, meu povo, depois de um tempo sendo ali o primo esquisito que ficava no cantinho da sala, o gênero tá dominando filmes, séries e games. E não, tá? Não é só mais um sustinho, não. A coisa tá ficando mais criativa, ousada e esquisita, do jeito que a gente gosta. É uma nova onda aí de produções que misturam tudo o que a gente ama na cultura nerd. Narrativas mais complexas, tecnologia de ponta e estética arrebatadora. E sustos, claro. Aqueles que fazem você largar o controle ou derrubar a pipoca ou roer todas as suas unhas. Inúmeras produções estão apostando pesado nesse gênero e não é só uma modinha passageira. A indústria já percebeu que o medo é um dos sentimentos mais viciantes que a gente pode ter. E não é só modinha, a indústria já percebeu que o medo é um dos sentimentos mais viciantes que a gente pode ter. Então, ó, prepara, porque hoje a gente vai entender por que o terror voltou com tanta força, quais são os destaques e o que é que vem por aí que vai te fazer assistir tudo isso de luz acesa. Bom, na verdade, o terror nunca desapareceu de vez, mas ele teve muitos altos e baixos, e você sabe muito bem do que eu tô falando, porque você já assistiu o nosso episódio que falou sobre essa trajetória histórica e também uma análise super profunda sobre as estratégias psicológicas e emocionais desse gênero no nosso episódio lá da primeira temporada do Nerdice sobre pós-terror. E se você não viu, dá tempo de ver ainda, tá lá no nosso YouTube. Nos últimos anos, o público brasileiro e internacional passou a se interessar cada vez mais por produções de terror e suspense. E hoje o rolê vai ser sobre entender melhor por que justamente agora ele ganhou esse hype todo. Bom, primeiro a cultura nerd cresceu. A galera que antes maratonava Resident Evil no PS2 agora é o público consumidor de cinema, séries e streaming. Eu e você. E sabe o que é que a gente quer? A gente quer mais zumbi, mais criatura estranha, entendeu? Mais possessão, mais sangue, mais sustos inteligentes e muito desgraçamento mental que a gente, ó, ama. E, ó, além disso, tem também a questão da tecnologia, né, minha gente? Não dá pra ignorar que jogos e filmes estão cada vez mais imersivos. Um jump scare em 4K e áudio 3D é tipo assim, outro nível de adrenalina, tá? E essa experiência dentro do cinema, naquele escuro, pelo amor de Deus, eu não vou nem falar. E esses são mesmo os ingredientes perfeitos para que o terror voltasse a ser o mainstream. Nos últimos 10 anos, aconteceu algo muito curioso. O terror começou ali a ganhar um status de cinema de autor. E uma boa parte da culpa é da A24. Ela mesmo, a que a gente ama, consome feito louco por adrenalina e tá sempre falando por aqui no Nerdice. Eu acho que vai, ó, continuar assim por muito e muito tempo. Essa produtora indie transformou o terror em arte com filmes como Hereditário, de 2018, que redefiniu ali o terror psicológico. Come on, Peter. Let's just do it. O Farol, que tem um terror psicológico com uma fotografia super hipnótica e sereias. Eu adoro. E é claro, Um Lugar Silencioso, de 2018, filme que mostrou o poder do silêncio como elemento de tensão. A sonoplastia nesse filme é uma coisa gostosa demais e faz toda a diferença na experiência do telespectador. Fale Comigo, de 2022, provou para todo mundo que o terror indie jovem pode virar fenômeno mundial, como não acontecia há anos, e a gente amou. E teve muito pesadelo também, aquela
Mão, pelo amor de Deus. Entendeu? Será que aquilo acontece de verdade? Put your hand on it. Se você pegar na mão. E é óbvio que não dá pra esquecer Corra, de 2017, Jordan Peele, gênio, que provou que o terror pode ter crítica social pesada e ainda ser blockbuster. Confront my daughter. I'm gonna quit. She'd take care of that for you. How? Hypnosis. I'm good at it. E como não só de filme se faz um bom terror, eu tenho que citar também as séries The Last of Us, que é aquele drama pós-apocalíptico com elementos de terror muito gostosinhos e zumbis à torta e à direita. Marianne, que é uma série francesa, que é puro medo. Gente, eu passei 2 semanas dormindo na cama da minha irmã. Eu não conseguia dormir sozinha. Bates Motel, que é a reimaginação da origem de Psicose e que é incrível. Eu amo. E se você também gosta de umas produções meio duvidosas, por que não American Horror Story? Eu adoro. Gente, eu gosto até de Screams. Desculpa. Screams pra mim, eu adoro. Fora que a gente já percebeu que o terror tá conversando mais com outros gêneros, né? A gente viu, por exemplo, até terror misturado com comédia, como o filme Bodies, que é um queridinho dos amantes de terror. E é claro que o público já percebeu isso, que o gênero não é susto barato, mas também é susto pra caramba. É susto o tempo todo. É tipo assim, teste pra cardíaco. E eu não passei. Só pra provar pra você, se liga nesses dados e números. Segundo a Box Office Mojo, filmes de terror renderam mais de 3 bilhões de dólares em bilheteria mundial só em 2023. Já no streaming, títulos como The Last of Us e The Haunting of Hill House ficaram no top 10 de séries mais assistidas no mundo por semanas. Tá bom pra você? Já nos games, Resident Evil 4, o remake, vendeu 5 milhões de cópias em apenas 3 meses. E ó, se você acha que isso é coisa de modinha hollywoodiana, deixa eu te falar que o Brasil não tá de fora dessa, tá? Vários curtas e longas nacionais independentes estão ganhando festivais ao redor do mundo. E sim, a gente sabe fazer aquele terror com identidade própria, usando o folclore, o clima e aquele medo muito brasileiro de casa antiga com luz piscando. Vamos começar com a própria carne? Aquele terror que tem gostinho de história brazuca. Situado na Guerra do Paraguai, 3 soldados desertores se escondem numa casa isolada, mas lá dentro tem segredos mais perigosos do que qualquer batalha. Essa é uma produção do Jovem Nerd com direção do Ian SPF. Eu já tô sentindo que vem aí um filme que não tem medo de ser ousado. Já o filme As Boas Maneiras mistura um terror com fantasia e também crítica social, vale muito a pena conferir. Eu preciso de uma pessoa para dormir e para me ajudar com a casa, com a comida. Já Morto Não Fala tem aquele humor mais sombrio e horror hospitalar que eu realmente ainda não tive coragem de assistir porque eu morro de medo de agulha, mas fica aí a indicação. E é claro, Noites Brutais, aquele terror urbano gostoso demais que faz a gente arrancar os cabelos e roer as unhas até o fim. Yeah, I'm renting this place. No, I booked it a month ago. Are you sure you have the right place? E se você quer saber mais, você tá gostando, né? Da adrenalina, o suor frio. Calma, querido. Pega a sua água benta, pega o seu terço, entendeu? A sua Bíblia, o seu incenso, a sua pedra. Aí, nem que seja pra tacar seu cristal, pra tacar em alguém. Joga fora o seu Ouija, taca fogo na Annabelle. Porque o Nerdice tem essa energia mesmo de The Final Girl, sabe? Não eu seria a primeira a morrer em qualquer filme. Mas o Nerdice não. Ele vai ficar até o fim com você e a gente volta já, tá? Intervalo rapidinho. Fica aí, deixa a luz acesa.
Voltamos ungidos pela cultura pop e sim, meus queridos nerds, o terror não tá só mais para aquele gênerozinho do susto pelo susto, a gente já entendeu isso até aqui. E ele virou mesmo um espelho das nossas ansiedades e um playground para as mentes criativas de diretores e roteiristas por aí. E 2025 tá aqui para provar que sentir medo nunca foi tão divertido ou perturbador, né, gente? Tanto desgraçamento mental, será que a gente precisa disso? Sim, a gente precisa. Até porque eu não sei vocês, mas eu sou uma medrosa de carteirinha. Mas não tem jeito, a curiosidade é muito mais forte que o medo. E no fim eu acabo cedendo à tentação de assistir um terrorzinho, nem que seja de olho fechado, rezando baixinho, de preferência durante o dia, nunca à noite ou de madrugada, tá? Inclusive com todas as luzes acesas, principalmente na hora de dormir. É sempre na hora de dormir que as coisas acontecem no escuro. Deixa sua luz acesa, de preferência sem TV, sem rádio ligado, a gente sabe que as coisas acontecem, tá? É isso. De preferência cama box que não tem como se esconder lá embaixo, tá bom? Vamos, ó. Escutou um barulho, você nunca vai checar esse barulho, gente. Isso é muito importante aqui. Só uma dica pra você. E aí chegamos ao nosso cardápio de terrores fresquinhos pra vocês. E é claro que quem cola comigo nessa missão aterrorizante é o meu baby nerd, Rinaldo Pedrosa, com guia nerdice pra você entrar nesse clima de tensão, pular de susto no sofá ou na poltrona do cinema. Diz aí, Riri, 2025 é mesmo o ano do terror? Fala aí, pessoal, se tem uma coisa que o cinema tá entregando em 2025 é filme de terror, viu? Por exemplo, em abril a gente teve a polêmica adaptação do game Until Dawn para as telonas. Na obra dirigida pelo David Sandberg, um grupo de amigos acaba ficando preso em um centro de visitantes abandonado. O que já estava estranho piora quando um assassino mascarado mata um por um. É isso então? Acabou o filme? Não mesmo. Todo mundo que morreu acorda no início da noite e são forçados a reviver o mesmo dia repetidamente. Eu digo que é uma adaptação polêmica porque foge muito da proposta do jogo lançado em 2015. Eu joguei o jogo e assisti o filme. A dinâmica do jogo e da obra cinematográfica é completamente diferente. Os personagens são diferentes, as motivações são diferentes, então não tem muita relação além do nome Until Dawn ser o mesmo. Se você não jogou o jogo, com certeza vai ter uma experiência muito diferente de quem jogou. Recomendo que você vá lá assistir. Death starts the night over. Também em abril, quem deu as caras foi o diretor Ryan Coogler, com o filme Sinners ou Pecadores na tradução brasileira. A obra estrelada pelo Michael B. Jordan conta a história de dois irmãos gêmeos que retornam à cidade natal com a intenção de abrir um clube de jazz. Tudo ia bem até que são confrontados por uma força sobrenatural que promete atormentá-los. This gift can bring fame and fortune. Esse aí é filmão, viu? Tá aprovadíssimo. Avançando um pouquinho no tempo, em maio a gente teve aquele filme de terror bem pipoca. Foi o lançamento de Premonição 6, Laços do Sangue. Esse sexto filme chegou com a promessa de revigorar a saga que começou lá nos anos 2000. Na trama, uma jovem atormentada por um pesadelo recorrente. A única solução é voltar para a casa dos pais e tentar entender como quebrar o ciclo de morte e salvar a família do destino final. I always knew this day would come. I got it. I don't think you got it. Um filminho que acabou de chegar aos cinemas tupiniquins foi A Hora do Mal, ou Weapons, no original. Esse filme é do diretor Zack Krieger, o mesmo diretor de Noites Brutais, que surpreendeu todo mundo lá em 2022. Na trama de A Hora do Mal, todos os alunos de uma mesma sala de aula, exceto uma, desaparecem misteriosamente na mesma noite e exatamente às 2h17 da madrugada. Com isso, a comunidade se pergunta quem ou o que foi responsável pelo desaparecimento. This is a true story that happened right here in my town. A lot of people died. Esse filme aí gerou muita surpresa em todo mundo, tido como o melhor filme de terror do ano. Eu já assisti, gostei, mas não acho que seja o melhor terror do ano não. Vale conferir porque tem várias divergências sobre o final do filme. Vai lá. Vale citar também filmes que ainda vão lançar esse ano. O primeiro deles, que tem estreia prevista para 5 de setembro, é Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Esse filme que promete ser a última parte da saga do casal Warren, que mais uma vez vão tentar exorcizar demônios.
Eu gosto muito do primeiro Invocação do Mal, muito mesmo. O segundo é bom, mas nem tanto. O terceiro é bem fraco. Ed, there's an evil here. Something I've felt before. Outros filmes que eu tô pra ver e que valem uma menção honrosa aqui são Drácula, Uma História de Amor Eterno, que conta a história de um príncipe que renega a Deus após perder o amor da sua vida. Com isso, ele é amaldiçoado com a vida eterna e passa séculos em busca de reencontrar a amada. E também tem Juntos, ou Together na versão original, um casal que se encontra numa encruzilhada quando se mudam para o interior. Com as tensões à flor da pele, um encontro aterrorizante com uma força misteriosa ameaça corromper as suas vidas. Eu também não posso deixar de citar o filme Faça Lá Voltar, dos irmãos Philippot, os mesmos de Fale Comigo. Se o histórico deles serve de referência, o hype é totalmente justificado. Afinal, os diretores têm um histórico de sucesso misturando terror e tensão psicológica com estética jovem. E como a gente ama uma fofoca nerd, tem rumores de uma possível continuação do clássico body horror dos anos 80, A Mosca. Sim, o clássico terror biológico pode ganhar sequência e a gente fica aguardando as próximas novidades. E vocês aí de casa, tão animados para ver quais desses filmões na telona? Conta aí pra mim, viu? Ó, por hoje é só, pessoal. Até semana que vem. Meus queridos, o terror tá mais vivo do que nunca ou morto-vivo? Enfim. Não importa, a cultura nerd abraçou o medo como parte do pacote 2025, ainda promete muitos sustos, muita tensão e histórias que vão além de um grito no escuro. Mas como eu falei, também vai ter grito, pelo menos da minha parte. Se você vê alguém gritando ou talvez chorando na sala de cinema, pode ser que seja eu. Dá um alô, tá? Mas se você é daqueles que curte esse gostinho de terror dentro do seu coração, aquela coisa gelada que vai tomando conta do seu ser, então apague a sua luz, feche a sua porta e escolha seu terror favorito. Só não me culpe de ouvir passos no corredor, ou vozes na parede, ou vultos no meio da sala, ou objetos inanimados ganhando vida. E como eu falei, se você escutar um barulho, nunca cheque esse barulho, nunca abra a sua porta. Não faça isso. Enfim, gente, não se esquece também de se inscrever no canal da TVC para não perder os próximos vídeos e também essas dicas de sobrevivência em filmes de terror que eu tô dando aqui de graça. Continua ligadinho também no nosso Instagram, @TVCidadeJP, e é claro que você vai seguir a Crio Nerdice, o @Rinaldo Pedrosa e, é claro, a sua apresentadora nerd favorita, a mais medrosa do mundo, Sayaka Shoji. Vocês sabem disso, né? Vocês já me seguem? Não, mas você vai seguir agora. E enquanto isso, você já sabe que o Nerdice continua a sua luta a favor da democratização do conhecimento da cultura pop, da cultura nerd e, é óbvio, desse terror que te assombra e depois te faz pegar no sono, mas também de dicas para que você sobreviva a isso, ou não. É isso, gente! Até a próxima! Tchau! Bom, crueldade, hipnótica, eu não sei mais falar, mistura um terror psicológico com